No coração do mundo, onde as águas azuladas do Bósforo beijam as colossais muralhas de pedra, erguia-se a joia mais brilhante da cristandade, Constantinopla. Durante séculos, ela foi o farol da civilização, protegida por fortificações que pareciam tocadas pelo divino. No entanto, o fim do século XI trouxe sombras longas e famintas vindas do leste. Os turcos, seljúcidas, cavaleiros velozes e implacáveis, avançavam pelas planícies da Anatólia, devorando as províncias bizantinas uma a uma. O Império Bizantino, outrora um titã que dominava o Mediterrâneo, encontrava-se agora como um animal ferido, acuado entre o mar e a espada. A glória da Basílica de Hagia Sofia ainda brilhava sob o sol, mas seus cânticos eram abafados pelo clamor da guerra que batia às portas do Império. O isolamento era total. Os antigos territórios romanos haviam caído, e a outrora inabalável autoridade de Bizâncio tremia diante de um inimigo que não conhecia a misericórdia. O imperador Aleixo I Comneno, um homem cuja inteligência estratégica superava sua força militar imediata, sabia que a sobrevivência de seu povo dependia de um milagre ou de uma aliança improvável. Em um ato de desespero calculado, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso da história humana. Ele rompeu séculos de silêncio e hostilidade religiosa ao enviar uma carta urgente ao Papa Urbano II em Roma. Não era apenas um pedido técnico de soldados. Era uma súplica pela própria alma da Europa cristã. Aleixo esperava receber alguns grupos de mercenários disciplinados, homens que pudessem ser integrados ao seu exército para retomar as terras perdidas. Ele não poderia imaginar que seu grito de socorro despertaria um gigante adormecido no Ocidente, uma força que não buscava apenas a defesa de Bizâncio, mas a transformação completa do mundo conhecido sob o sinal da cruz. Do outro lado do mar, em Roma, o Papa Urbano II recebeu a carta com olhos que viam muito além das fronteiras bizantinas. Para o pontífice, o pedido de Aleixo era a oportunidade de ouro que ele buscava para consolidar a autoridade papal sobre toda a Europa. Ao ajudar o Oriente, Urbano vislumbrava a chance histórica de reunir as igrejas de Roma e Constantinopla, separadas pelo grande cisma, sob o seu único comando supremo. Mais do que isso, era o pretexto perfeito para canalizar a violência desenfreada da nobreza europeia em direção a um inimigo comum. Ele transformaria a guerra em um ato de fé e penitência. Lá no Concílio de Clermont, em 1095, Urbano subiu ao púlpito e lançou palavras que incendiaram o espírito de milhares de pessoas. Ele prometeu a redenção total de todos os pecados para aqueles que tomassem a cruz e partissem para libertar a Terra Santa das mãos dos infiéis. O grito de "Deus o quer" ecoou pelas colinas da França, marcando o início de uma jornada fanática e sangrenta. Quando as primeiras hordas da chamada Cruzada dos Nobres começaram a chegar às portas de Constantinopla, o choque cultural foi imediato e visceral. Os bizantinos, herdeiros de uma cultura refinada, educada e rica em protocolos diplomáticos, olhavam com profundo horror para os guerreiros ocidentais que se aglomeravam diante de seus portões. Para os olhos de Constantinopla, aqueles homens eram bárbaros latinos, rudes, analfabetos e movidos por um fanatismo religioso perigoso e imprevisível. Por outro lado, os cruzados, muitos deles empobrecidos e endurecidos por anos de batalhas rurais, olhavam para a opulência de Constantinopla com uma mistura de admiração e cobiça. Eles viam ouro em cada esquina, igrejas cobertas de mosaicos reluzentes e uma sofisticação que lhes parecia estranha e, muitas vezes, traiçoeira. A tensão era palpável no ar, como uma corda esticada ao limite. O imperador Aleixo, percebendo que havia convidado uma fera indomável para dentro de sua casa, agiu com a rapidez de um mestre de xadrez.
Ele exigiu que cada líder cruzado fizesse um juramento solene de fidelidade a ele antes de receberem suprimentos ou permissão para cruzar o estreito. O acordo era claro. Todas as cidades e terras que os cruzados conquistassem e que tivessem pertencido ao Império deveriam ser devolvidas à coroa bizantina. Foi o primeiro grande conflito de egos desta longa história. Os cavaleiros francos, orgulhosos e independentes, sentiam-se insultados pela desconfiança do imperador, enquanto os bizantinos viam na relutância dos latinos uma prova clara de sua ambição oculta e falta de honra. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Os juramentos foram feitos sob dentes cerrados e olhares de desprezo, selando uma aliança baseada não no amor fraternal entre cristãos, mas na necessidade mútua e no medo constante da traição. Enquanto as tropas se preparavam para atravessar o Bósforo em direção ao território inimigo, o clima nos corredores do Palácio Imperial não era de celebração, mas de profundo presságio. Aleixo observava das sacadas de mármore o mar de tendas cruzadas que se estendia até onde a vista alcançava. Uma multidão que superava em muito o que ele havia solicitado originalmente. Em um canto sombrio da sala do trono, um de seus conselheiros mais experientes aproximou-se com o semblante carregado de preocupação. O velho estadista olhou para as armaduras brilhantes dos latinos e sussurrou palavras que ecoariam como uma maldição através dos séculos seguintes. Ele advertiu que o imperador não havia trazido aliados para salvá-los, mas sim que havia trazido o próprio fim de sua civilização, e que esse perigo já estava instalado confortavelmente dentro das muralhas. O destino de Constantinopla estava agora selado por uma promessa de sangue que nenhum juramento humano seria capaz de conter. A aliança forjada sob juramentos forçados em Constantinopla logo provou ser tão frágil quanto o vidro sob o peso do aço. À medida que os cruzados avançavam pelas terras áridas do Levante, conquistando cidades emblemáticas como Antioquia e, finalmente, Jerusalém, o abismo entre o Oriente e o Ocidente apenas se alargava. Onde o imperador Aleixo I via a recuperação legítima de territórios romanos, os cavaleiros latinos viam o direito de conquista pelo sangue derramado. A recusa sistemática dos líderes cruzados em devolver as terras conquistadas ao controle bizantino foi a primeira grande rachadura em uma fundação já instável. O ressentimento bizantino crescia a cada fortaleza que permanecia sob comando franco, enquanto no coração dos guerreiros ocidentais, uma narrativa de traição bizantina começava a ser tecida. Eles acusavam os gregos de lhes negarem provisões e de conspirarem com os turcos, transformando a gratidão inicial em um ódio latente que atravessaria gerações. A opulência de Constantinopla, com seus palácios de mármore e relíquias de valor incalculável, agia como um veneno silencioso na mente dos cavaleiros empobrecidos da Europa. Para um barão do norte da França ou um cavaleiro sem terras da Alemanha, a riqueza da capital bizantina era um insulto à sua própria penúria. Eles viam um povo que consideravam efeminado e herético sentado sobre montanhas de ouro, enquanto eles, os verdadeiros defensores da fé, lutavam na lama e na fome. Essa inveja corrosiva preparou o terreno para o que viria a ser o capítulo mais sombrio das expedições sagradas do mundo antigo. A Quarta Cruzada, convocada originalmente com o objetivo de atingir o coração do poder muçulmano no Egito, tornou-se o veículo de uma tragédia anunciada. O desvio do destino começou não no campo de batalha, mas nos canais de Veneza, onde a ambição comercial e as dívidas impagáveis selariam o fim de uma era gloriosa. Os cruzados, incapazes de pagar a enorme soma devida aos venezianos pelo transporte de sua frota, tornaram-se peões de um jogo político muito maior. Foi nesse cenário de desespero financeiro que surgiu o jovem Aleixo IV,
um príncipe bizantino no exílio, portando promessas que brilhavam mais que a própria verdade. Ele ofereceu aos cruzados o pagamento integral de suas dívidas, e suprimentos ilimitados, e o mais tentador para o papado, a submissão da Igreja Ortodoxa à autoridade de Roma, se eles o ajudassem a recuperar o trono usurpado. Era a oferta que os líderes latinos precisavam para justificar o injustificável de forma definitiva. A frota, em vez de seguir para o sul rumo ao Egito, alterou sua rota para o norte, apontando suas proas para as muralhas da maior cidade cristã do mundo. O que começou como uma missão de resgate, rapidamente se transformou em uma ocupação desconfortável, sob a sombra das torres. Acampados do lado de fora das imponentes muralhas teodosianas, os cruzados esperavam pela recompensa prometida, mas Aleixo IV, uma vez coroado com a ajuda latina, viu-se em um beco sem saída. Os cofres imperiais estavam vazios, e o povo bizantino, orgulhoso e furioso com a interferência estrangeira, desprezava o jovem monarca que trouxera bárbaros para o seu quintal. A fome começou a corroer a disciplina dos soldados europeus, enquanto a hostilidade dos cidadãos de Constantinopla transbordava em escaramuças violentas pelas ruas. A diplomacia deu lugar a ameaças, e o ar pesado do Bósforo tornou-se sufocante. O ponto de ruptura final veio com a queda violenta de Aleixo IV e a ascensão de um imperador antilatino decidido, uma figura movida por um sentimento de soberania visceral que fechou os portões da cidade e rompeu qualquer tentativa de negociação diplomática. Para os cruzados, a paciência havia se esgotado e a necessidade de sobrevivência fundiu-se com a cobiça acumulada por séculos. Eles não viam mais Constantinopla como uma aliada em apuros, mas como uma cidade apóstata que os havia traído e que agora devia ser tomada à força para pagar o que era considerado devido. Os clérigos latinos no acampamento começaram a pregar que a guerra contra os gregos era tão meritória quanto a guerra contra os sarracenos, removendo os últimos obstáculos morais que impediam o fratricídio entre cristãos. No mar, os engenheiros venezianos trabalhavam febrilmente, modificando seus navios para que pudessem lançar pontes de assalto diretamente sobre o topo das muralhas marítimas. O silêncio tenso das noites era quebrado apenas pelo som metálico de martelos e pelo ranger sinistro de correntes pesadas, sendo preparadas para o ataque final iminente. E a atmosfera estava carregada com o presságio de uma catástrofe iminente que nenhuma oração poderia evitar. Os defensores bizantinos do alto de suas torres observavam o horizonte com um misto de descrença e pavor absoluto. Eles eram os guardiões de um legado milenar. Mas o inimigo agora não era o invasor pagão, mas o próprio irmão de fé que eles um dia chamaram para sua proteção desesperada. O momento da verdade absoluta chegou sob um céu cinzento e um mar agitado. As ordens finais foram dadas. Os tambores de guerra latinos ressoaram contra as pedras antigas e o destino da joia do Oriente foi colocado cruelmente na ponta de uma lança afiada. O primeiro grande navio veneziano, impulsionado pelo vento e pela ambição desenfreada, inclinou-se perigosamente até encostar suas tábuas nas muralhas marítimas, e o sinalizando que o maior e mais cruel cerco da história cristã havia começado. No dia 12 de abril de 1204, o destino da cristandade foi alterado de forma irrevogável. As muralhas teodosianas, que haviam resistido a séculos de ataques bárbaros e persas, finalmente cederam, não ao invasor pagão, mas à violência cega de homens que ostentavam a cruz de Cristo em seus mantos. O engenho naval veneziano, com suas torres de assalto flutuantes e pontes estendidas dos mastros, permitiu que os latinos saltassem diretamente para as passarelas defensivas superiores. O grito de terror que percorreu Constantinopla, quando o primeiro portão foi arrombado por dentro, foi o som de uma civilização milenar, desmoronando sob o peso da traição fratricida. A rainha das cidades,
Outrora o farol inabalável da sabedoria e da fé ortodoxa, estava agora à mercê de cavaleiros famintos por ouro e movidos por um ressentimento alimentado por décadas de choques culturais e dívidas financeiras impagáveis. O saque que se seguiu foi um estupro cultural e espiritual sem precedentes na história antiga. Durante 3 dias de horror absoluto, a disciplina dos cruzados evaporou-se, dando lugar a uma carnificina desenfreada. Soldados profanavam altares sagrados com sangue e arrastavam mulheres de igrejas que deveriam servir de refúgios invioláveis. Na Basílica de Hagia Sofia, o coração sagrado de Bizâncio, os invasores despedaçaram o majestoso altar de prata e usaram mulas para carregar tesouros incalculáveis, enquanto cânticos de deboche ecoavam sob a imensa cúpula divina. Estátuas de bronze da antiguidade foram derretidas para virar moedas. Nas bibliotecas que guardavam o conhecimento de Roma e da Grécia, foram incendiadas por homens que viam naqueles pergaminhos apenas lixo sem valor. Relíquias sagradas, como fragmentos da verdadeira cruz, foram roubadas para serem vendidas em mercados europeus, fragmentando a herança espiritual do Oriente em pedaços de um comércio vil. Enquanto as chamas lambiam os palácios imperiais, a nobreza bizantina fugia desesperadamente sob a proteção da noite. Muitos rumaram para o exílio em Nicéia, levando consigo apenas as memórias amargas de uma glória perdida. Deixaram para trás um trono vazio, que agora seria ocupado por um monarca latino imposto pelo aço veneziano e pela força bruta. O estabelecimento desse efêmero Império Latino foi uma ferida que nunca cicatrizaria verdadeiramente na alma grega. A cidade, e que o imperador Aleixo I Comneno tentara proteger ao solicitar o auxílio inicial do Papa Urbano II, tornou-se uma sombra esquálida de si mesma, governada por estrangeiros que não compreendiam sua língua, sua liturgia milenar ou a complexidade de sua alma romana. A humilhação era total. O escudo do Oriente fora quebrado por aqueles que deveriam ser seus irmãos de fé. Essa expulsão violenta criou um vácuo geopolítico catastrófico em toda a Europa Oriental. Ao destruírem a estrutura de Bizâncio, os cruzados removeram a única barreira eficaz que protegia o continente das marés de invasão vindas da Ásia Central. A cicatriz de 1204 transformou a desconfiança em um ódio teológico e político intransponível entre o leste e o oeste. Embora os bizantinos tenham conseguido retomar sua capital em 1261, o império que encontraram era apenas uma carcaça oca, cercada por inimigos vorazes e desprovida de recursos. O golpe desferido pelos supostos libertadores ocidentais fora mortal e definitivo, condenando a civilização bizantina a uma lenta agonia que duraria mais 2 séculos sob a sombra da ruína iminente. A ironia histórica é tão amarga quanto as cinzas de 1204. Ao tentarem salvar a Terra Santa e unificar a cristandade, os cruzados acabaram por destruir a sentinela que guardou a Europa por 1 milênio. Sem o escudo bizantino intacto, o caminho para as futuras conquistas otomanas foi pavimentado pela cobiça e pela miopia daqueles que juraram proteger a fé. O silêncio que caiu sobre a Hagia Sofia prefigurava o fim de todo o império e a mudança definitiva no equilíbrio do mundo. A história das cruzadas contra os bizantinos é o relato de como o ódio entre irmãos selou o destino de uma civilização, deixando a lição eterna de que, muitas vezes, o maior inimigo é aquele que entra em nossa casa prometendo salvação, enquanto esconde uma adaga afiada sob suas vestes sagradas.